Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9 desse segundo trimestre de 2020. Hoje estaremos aprendendo sobre o mistério da unidade revelada, que seria a lição do dia 31 de maio de 2020. Eu gostaria que você divulgasse esta aula gostando, deixe o seu like, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus. Vamos para esta lição, hoje um pouco atrasado, porque eu gosto de postar estas aulas entre terça e quinta-feira, mas hoje estamos fazendo, por motivos alheios à nossa vontade, estamos fazendo apenas hoje, no sábado, dia 30 de maio de 2020. Pois bem, vamos aqui para a nossa lição, que o texto da leitura está firmado em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13, e o texto áureo está no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, nesse trecho, ele dizendo a respeito do mistério chamado igreja. E hoje nós vamos tocar em alguns pontos de interpretação doutrinária, que alguns não concordam, outros têm uma interpretação diferenciada daquilo que nós encontramos, que é a doutrina tradicional das Assembleias de Deus. Primeiramente, nós somos da ideologia dispensacionalista. Então nós cremos nas dispensações, e há pessoas que acham que não existe, porque a palavra, a Bíblia, ela se cala e não fala de dispensações. Porém, nesse texto aqui, nós encontramos a palavra dispensação por três vezes. Logo de início, nós encontramos no versículo 2: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Dispensação da graça de Deus que me foi dada. Depois nós vamos, isso está no versículo 2 aqui do nosso texto, e até o versículo 13 encontraremos mais duas vezes a palavra dispensação, que nós vamos, à medida que de discorrer a lição, estaremos fazendo os apontamentos. A nossa lição, ela está dividida em três tópicos. O primeiro deles é o mistério oculto no Antigo Testamento, o mistério revelado no Novo Testamento e o mistério já dantes na eternidade pré-estabelecido por Deus. Algumas pessoas procuram distinguir entre mistério e misterioso, né? Não vejo aqui razão para entrarmos e aprofundarmos nessa questão. Mistério é aquilo que está oculto. Mistério é algo que está oculto, que está em segredo, que está encoberto. Então isto é mistério. O misterioso é aquele que guarda o mistério, a coisa, o local, a casa, a pessoa. Uma pessoa misteriosa é aquela pessoa que guarda um segredo e transparece que ela tem um segredo guardado. Então, esta pessoa é uma pessoa misteriosa, e o mistério é a coisa que está guardada por esta pessoa. Eu creio que fui assim didático, uma forma bem didática para você entender. Então, o mistério é a coisa
e o misterioso o que guarda a coisa guardada, tá? Que esconde. E aqui nós encontramos, dentro desta linha, o mistério, é o mistério da igreja. Este foi o mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Porém, quando nós olhamos lá na primeira epístola do apóstolo São Paulo, a igreja que estava em Corinto, nós encontramos o seguinte texto, logo no capítulo 10, quando ele fala aquela alegoria do passado de Israel, e ele fala que todas as coisas que aconteceram no passado, elas foram feitas em figura. No versículo 6 diz o seguinte: estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E o versículo 11 diz o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegadas os fins dos séculos. Então, Paulo aqui está dizendo que o que aconteceu com Israel no deserto, que é do versículo 1 até o versículo 10, as tribulações, as adversidades, o castigo, que tudo isso que eles passaram, viveram, presenciaram, e foi registrado no texto sagrado, foi para o nosso aviso, para quem é chegado o fim de todas as coisas. Então, para nós entendermos essa questão do mistério que estava oculto, então nós temos que considerar tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, e nós vemos que esse mistério, o Senhor, ele já revela logo de cara, quando o homem peca, e ele fala da semente da mulher, fala ali entre a mulher e a serpente, naquela colocação, que o Senhor apontando para a serpente e para a mulher, fala que a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, este lhe ferirás a cabeça, tratando-se da semente da mulher que lhe feriria a cabeça, tratando do Senhor Jesus Cristo. O adversário derrubou a raça humana fazendo amizade com a mulher, por um laço de amizade malfadado com a mulher. E Deus então, como castigo, diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E hoje, nesses anos de fé, em todas as igrejas cristãs pelas quais passei em várias igrejas, não estou fazendo parte delas, fazendo parte, foi única e exclusivamente a Assembleia de Deus, porém eu visitei e estive em várias outras denominações de fé cristã, de confissão cristã, e em nenhuma delas eu encontrei uma igreja, um templo, uma congregação, uma comunidade onde houvesse mais homens que mulheres. Sempre foi ao contrário. Sempre nós encontramos o número de mulheres servindo a Deus, com o intuito de servir a Deus, muito maior do que o número de homens. Isso é uma constatação que fiz, pelo menos aqui no Brasil, e nas igrejas, nos apriscos, onde nós conhecemos, onde fomos convidados, onde passamos, onde visitamos, e até mesmo aqui onde congregamos. Então, o que nós entendemos aqui? Que a igreja, lá no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, quando nós vamos para Gálatas capítulo 3 e 8, nós vemos ali que Deus, já prevendo a salvação dos gentios, ele diz que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Este foi então o proto-evangelho, o evangelho pregado primeiramente a Abraão, como diz Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 8. Então, nós encontramos ainda, agora, uma visão mais clara a respeito dos gentios. Nós vamos encontrar em Isaías, que foi o profeta messiânico. Ele começa no capítulo 11,
depois do capítulo 49, versículo 6, capítulo 54, versículos de 1 a 3, capítulo 60, versículos de 1 a 3. Então nós encontramos esses textos sagrados, onde vemos ali o profeta messiânico falando a respeito da salvação dos gentios. Então os profetas sabiam que a salvação chegaria aos gentios. Isso é fato. Isso é fato. Agora, o que eles não sabiam é como esta porta seria aberta para os gentios. Isto eles não conheciam. Isto eles não sabiam como deveria acontecer, como deveria suceder. Então isto estava oculto. Isto estava oculto. Nós encontramos agora no tópico 2 desta lição, nós encontramos aqui algo muito interessante. Quando nós falamos do mistério revelado no Novo Testamento. Aqui eu gostaria de ler o versículo 5, que é o nosso texto básico da leitura em clássica e também o nosso textual, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Aqui Paulo deixa claro que antes não foi revelado, mas agora foi revelado através dos seus apóstolos e profetas. Esse mistério foi revelado agora. Paulo escrevendo aqui à igreja que estava em Éfeso. Mistério revelado. Eu já ouvi, com todo respeito, alguns ensinadores, pastores, falando: olha, a igreja não estava em Cristo Jesus. E é justamente aqui que eu quero fazer, já com base naquele texto de Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11, todas as coisas que aconteceu no Antigo Testamento aconteceu em figura para nós que já é chegado o fim de todos os tempos. Para que nós apliquemos esta colocação, se faz necessário nós lermos 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 45, que ele diz o seguinte, capítulo 15 e o versículo 45 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Versículo 47: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, nós encontramos aqui essa expressão, o primeiro Adão e o segundo Adão. Primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, é terreno. E o segundo Adão é do céu, é espírito vivificante. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou o primeiro homem. Depois Deus fez com que o homem tivesse um sono pesado. E Deus então fez ali uma cirurgia, cortou a costela, uma das costelas do homem, e desta costela Deus fez a mulher. Agora, como que houve a multiplicidade do gênero humano? Deus deixou para o homem a semente, mas na mulher a capacidade de gerar a semente. Assim o Senhor disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. É um mandamento, é uma bênção que Deus deixou para o ser humano.
Então, assim o ser humano se reproduziu, se multiplicou e chegou a esses mais de 8 bilhões de habitantes que temos na Terra hoje, sem contar os tantos e tantos números de pessoas que já morreram desde a fundação do mundo. Então, esta é a criação do homem físico. Já a criação da igreja, do ser igreja, aqui nós falamos a questão da geração espiritual. Como nós vamos dizer isso? Quando o Senhor Jesus ele vai ali se encaminhando para a Judéia, e ele passa por Samaria, e era-lhe necessário passar por Samaria, então ele vai a Samaria. E quando ele chega na cidade de Sicar, ele para junto ao poço, e ali vem aquela mulher samaritana a tirar água. E neste encontro, não vou descer aqui no encontro em razão da exiguidade do tempo, mas neste encontro o Senhor Jesus ele fala com esta mulher, ele diz algumas coisas para ela. E fala-se no capítulo 4 e no versículo 14. No diálogo, quando ele pede a água para a mulher, fala assim: se tu soubesses quem lhe pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, da qual você nunca mais teria sede. E nesse diálogo, no versículo 14, ele diz assim: porque aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Então, esta fonte de água viva, ela é gerada no ser humano, no homem físico, no homem natural, no homem carnal. E dentro desta mesma linha, o mesmo evangelista João, no capítulo 7 e no versículo 38, quando ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Se alguém tem sede, vem a mim, beba. E ele fala depois: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, se fará nele, como é que é? Rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. Lá a mulher, ele diz: uma fonte de água que salta para a vida eterna, pessoal. Agora em João, ele fala de um rio de água viva. Este rio, a fonte, fala da salvação pessoal. O rio de água viva fala da salvação universal. A fonte, ela não para de produzir água, e todo rio tem o seu nascedouro em uma fonte. Em uma fonte. E esta fonte é Jesus. É Jesus. Se Deus assim permitir, quero eu postar aqui mesmo neste canal um estudo a respeito da genética espiritual. Se Deus assim permitir, quero colocar para dar claridade, lançar luz nisto que estou falando, que não posso aprofundar em razão do tempo. Mas quando nós olhamos o rio, ele tem o seu nascedouro na fonte. E que é esta fonte? Quem é esta fonte? Vamos agora para o que o apóstolo Paulo, porque Bíblia explica a Bíblia, Bíblia interpreta a Bíblia. Onde a Bíblia se cala, não podemos dar voz. Mas aonde a Bíblia ela lança a luz, o fundamento, o Espírito Santo, então ele nos orienta. No capítulo 4 de Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, no versículo 19, Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que é isso?
Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Jesus, Ele quer, Ele está em nós. Na última lição, se você tiver dúvida quanto a isso, eu te convido para que ouça os 3 vídeos da lição anterior, da lição de número 8, onde nós falamos lá do fundamento, a morada e o morador. Fundamento dos apóstolos e profetas, a morada, que somos nós, e o morador, que é o Senhor nosso Deus, que Ele habita em nós, Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada de Deus em Espírito. E para que essa morada e esse Espírito, esse Deus sobrenatural, que esse Deus eterno, esse Deus imensurável, Ele habita em nós. E se Ele habita em nós, Ele é esta fonte. O Espírito Santo é esta fonte que nos liga nos céus, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, salvo engano, no versículo 28, nós encontramos lá, ele diz o seguinte: que o Espírito, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, de que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito do Senhor, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amados, esse capítulo 8 de Paulo aos Romanos, ele é profundo. E diz o seguinte no versículo 2, quero dar uma pincelada aqui no capítulo 2, diz o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui nós encontramos 2 leis. Lá em 1 Coríntios 15, 45, que já fizemos menção, lá fala do primeiro e do segundo Adão. O primeiro foi feito alma vivente e o segundo espírito vivificante. Aqui no versículo 2, ele fala que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui também há algumas pessoas que interpretam, aplicam erroneamente esse texto e colocam que a lei do pecado e da morte seria a lei mosaica, a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, e que somente se deve ser pregado o Novo Testamento, ensinado no Novo Testamento. Não é isso, não é isso. A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ela é atualíssima. E como já fizemos menção lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11, que tudo que aconteceu no passado, tudo que foi registrado para o nosso aviso, para a nossa observância, para clarear o nosso entendimento, para a firmeza da nossa fé, é que foram registrados todas aquelas coisas. Assim, a lei do pecado não é a lei de Moisés. A lei do pecado é aquela, quando o Senhor colocou o homem lá no jardim, Deus disse para o homem: você poderá comer livremente de todas as árvores do jardim, menos daquela que está plantada no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Aí está a lei do pecado e da morte. Esta é a lei do pecado e da morte. Quando o homem come do fruto que o Senhor disse para que não comesse, a lei do pecado e da morte agiu no ser humano. A lei do pecado e da morte agiu. É por isso que o nosso corpo padece, é por isso que o nosso corpo se desfaz. E o Senhor disse, generalizou todos aqueles que o homem é pó e ao pó veio do pó e ao pó tornarás. Mas quando Jesus vem, o segundo Adão, ele vem com a esperança da vida eterna. Esta esperança da vida eterna é a bem-aventurada esperança que Paulo, ele diz aos Colossenses no capítulo 2 e no versículo 13 ou 14, salvo engano, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o que aguarda a igreja, que seria a vitória final sobre a lei do pecado e da morte. Então a lei do pecado e da morte, ela habita em nós. Para que entendamos o que é isso. Para as pessoas que fazem, trabalham na produção, principalmente, vou pegar aqui, na produção de laranja, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui da laranja. A pessoa, ele quer uma alta produção, então o que a pessoa faz? Ele faz um enxerto. Ele pega a muda do pé de limão, a muda do pé de limão, pequena, uns 30, 40 centímetros, nova, e ele quer produzir laranjas. Ele pega um galinho da laranja, novo, e ele tira ali a chamada bobulha. O que é a bobulha? É onde está a folha. Ele arranca a folha, e aquele pedacinho ele corta, e vai lá no tronco do pé de limão, dobra o cavalo, que é chamado cavalo, amarra embaixo, e naquela curva ele corta onde está a folha do limão, tira a folha, faz uma incisão e coloca aquela borbulha ali, que tirou da laranja. Coloca um plásticozinho, uma fita e amarra. E deixa. E vai aguando a terra, irrigando. Com o passar do tempo, vai brotar uma flor dali, uma folha, um novo galho. E esse galho que brotar dali, não vai produzir limão, vai produzir laranja. E com o tempo, aquele galho que ficou ali do cavalo, ele começa a amarelar as folhas, ele começa a perder vida, e então corta-se. E já está ali um pé de laranja que foi enxertado na raiz do limão. Quando o homem ele tem um encontro com Cristo, é isto que acontece. O Senhor Jesus, ele foi enxertado, a palavra do Evangelho enxertada em nós. Agora não produzimos mais o limão do pecado, mas a laranja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Já produzimos, um exemplo, era limão, agora é laranja-lima. Produzíamos as obras da carne, agora produzimos os frutos do Espírito. Este foi o mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas. Assim como o primeiro Adão, ele gerou homens para a morte, o segundo Adão gera homens para a vida eterna. Aí alguém fala, como já disse, mas a igreja não estava em Cristo. Estava não, a igreja está em Cristo, e sem Cristo em nós deixamos de ser igreja. Cristo em nós propagamos o rio da vida e levamos a água da vida àqueles que estão morrendo, a exemplo da mulher samaritana, e vem a salvação.
Isto é Evangelho. Foi isto que Jesus fez na minha, na sua, na vida da igreja. Então a igreja, assim como a mulher saiu do primeiro Adão, a igreja saiu do segundo Adão. Aleluia. E a nossa força, o nosso vigor está nele. Está nele. Se de uma certa forma o Senhor Jesus, ele desceu e tomou a forma humana, daí o enxerto. Ele tomou a forma humana, para que nesta condição humana, ele combatesse contra a força da lei do pecado e da morte. E ele venceu. Assim como Adão teve um sono pesado, e o Senhor Deus fez a cirurgia, serrando a carne no lugar da costela e fazendo a mulher, o Senhor Jesus, ele não passou por um sono pesado, mas ele passou pelo batismo da morte. 3 dias e 3 noites ali no seio da terra, e ressuscita ao 3º dia. Glórias a Deus. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás. Por ele ter vencido o pecado, por ele ter vencido a morte, por ele ter vencido Satanás, uma vez que ele venceu o pecado, venceu a morte, Satanás foi destruído. Aí nós vamos lá para 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, a parte B do versículo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. O Senhor Jesus desfez a obra do diabo. Então este foi o mistério que estava oculto e foi revelado pelos apóstolos e pelos profetas. Quando nós falamos aqui apóstolos e profetas, seus apóstolos e profetas, foi o Novo Testamento, onde nós já aprendemos na lição anterior que os apóstolos foram eles apóstolos e também profetas do Novo Testamento, e nós vamos aprender isso nas lições que se seguem, onde o Senhor ele faz a questão ministerial. A uns ele chamou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outro para pastores e a outro para mestres, ensinadores. Até quando nós usamos aqui os dedos da mão, tem pessoa que ignora essas coisas e que fala: não, é inaplicável. É sim, irmãos, isso aqui chama-se didática do ensino. Didaticamente, para que possamos entender o mistério de Deus. O apóstolo, ele liga com todos, é o fundador de igrejas. A força da mão está nesse dedo. Esse aqui é o dedo que dá sustentáculo, a mão e força e pegada na mão, é esse dedo, é o apóstolo. Ele não é que ele simboliza, tipifica, representa, aponta para o ministério dos apóstolos. Profeta, o que aponta é o que traz Deus ao povo. Assim diz o Senhor. Como disse Paulo: eu recebi do Senhor. E esse mistério não foi João, não foi Pedro, não foi nenhum dos outros que revelou a Paulo, mas foi o próprio Jesus que revelou a ele. O evangelista é o que vai, é o que abre caminho, é o desbravador. No caso do pastor, por que usamos esse dedo? Porque é o ministério que se casa com a igreja, é o dedo da aliança, que tem a responsabilidade sacerdotal de conduzir o povo a Deus. O profeta traz Deus ao povo, e na antiga aliança o sacerdote levava o povo a Deus.
E agora na nova aliança são os pastores. E, por fim, os doutores, os mestres, ensinadores, que tem que ser humildade. Há muitas pessoas que têm a grande capacidade do ensino, mas falta-lhe a humildade para ser usado por Deus. Então, nós podemos entender que o mistério que estava oculto. E nós vimos agora a magnitude desse mistério. Isso que acabei de falar é a magnitude desse mistério. Por que magnitude? Magnitude é uma expressão usada para medir a intensidade de abalo sísmico ou terremotos. Todos sabem que existe as escalas para marcar as intensidades dos abalos sísmicos, dos terremotos. Pelo menos duas escalas, as principais. A escala, me fugiu o nome dela agora, uma delas, Giuseppe Mattielli, salvo engano, é um italiano, que é de 1902, e foi criada essa escala. Mas a que todos, que é popularmente conhecida, é a escala Richter. A escala Richter foi produzida, foi criada em 1935 por Charles Francis Richter. Ele é um americano, de Ohio, Estados Unidos, e ele que criou esta escala. E ela vai de 0 a 10. Aí fala-se, questiona-se, mas por que não 10? Não, já existiu algum terremoto da escala 10? Não. Porque segundo os dados dessa escala, a Terra não suportaria. Um 9.9 alcançaria milhares de quilômetros, ficariam rachadas, a Terra ficaria rachada. Agora, numa escala 10, é multiplicar tudo isso por 100. Então, é uma escala logarítmica que foi criada por Charles Francis Richter. Daí o nome escala Richter. Ele morreu agora, não faz tanto tempo assim. Ele morreu em 1985, aos 84 anos de idade, o criador dessa escala. Então é apenas para nós assimilarmos o que é. Na verdade, esse terremoto de grau 10, nós não. Acontecerá na terra durante a tribulação, mas a igreja não estará mais aqui, a igreja estará com o Senhor. E sobre isso, Isaías profetizou que a terra cambaleará como um bêbado. Então há algo escatológico pela frente, mas fiquemos aqui na questão desse mistério, a profundidade e a grandeza desse mistério que é a igreja em Cristo e Cristo em sua igreja. E esse mistério que estava oculto na antiga aliança, ele foi revelado agora na nova aliança. E esta revelação da nova aliança, então o mistério, ele já estava oculto em Deus, desde o passado. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos encontrar um texto que diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Versículo 9 do capítulo 1 da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: que ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Isso mostra que a salvação dos gentios
já estava no propósito, no programa de Deus, desde antes da criação do mundo, a salvação de todos. E dentro disso, nós olhamos para João capítulo 3 e o versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o versículo que fala da salvação para todos os homens. Quando o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, fica com os apóstolos durante 40, seus discípulos, durante 40 dias, aí ele assunta ao céu, no Monte das Oliveiras, ele sobe para os céus. E ele diz: e ser-me-eis, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Se até aos confins da terra, alcança todos os gentios. Mas eles, os apóstolos, na hora não compreenderam isso. Não compreenderam. Tanto é que foi preciso Deus mandar um anjo falar com Cornélio. E depois que Deus manda um anjo, manda ele buscar Pedro, Deus agora abre os céus e dá uma revelação para Pedro. Quando os homens estão para chegar na casa onde Pedro estava, Deus abre o céu, dá uma revelação a Pedro, para que Pedro aceite ir até Cornélio. E ele vai até Cornélio, ele prega a palavra, e então a graça de Deus acontece ali, e todos são batizados com o Espírito Santo. Mas antes, lá quando veio a perseguição em Jerusalém, Filipe desce para Samaria, e Samaria, lá estava a salvação em Samaria, os samaritanos. Ele vai levado para a cidade, para o caminho de Gaza, que estava deserto. Lá estava o mordomo da rainha Candace, da Etiópia. E ele prega para aquele eunuco, e o eunuco aceita Jesus, e ele vai para a sua terra levando a mensagem do Evangelho. Paulo depois chega a notícia que a igreja, o Evangelho havia chegado em Roma. Até hoje não se sabe quem elevou o Evangelho a Roma, mas foram os crentes dispersos. Então os gentios começaram a aceitar, e a carta de Paulo aos romanos foi justamente para acabar com o problema que estava havendo entre gentios e judeus. Nós falamos aqui das 7 causas de separação, na lição 7, da separação entre judeus e gentios, que o Senhor veio para derrubar essa separação. Então agora nós vemos que as riquezas insondáveis fez parte do eterno propósito de Deus, desde a eternidade, para a salvação de todos os gentios. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Guarde esta palavra no seio do seu coração, e vamos junto até a volta do Senhor Jesus Cristo, até a próxima lição ou até o próximo estudo, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, você e a sua casa. Você carrega em si mesmo o mistério de Deus revelado, que é a salvação, a igreja, a presença de Deus. Sede, portanto, um rio, e não apenas uma fonte para salvar a si próprio, mas que essa fonte se transforme em um rio para a salvação daqueles por onde esse rio passar, que é a propagação do Evangelho. Ser-me-eis testemunhas, sede testemunha de Jesus. Que Deus abençoe desde agora e para sempre. Amém.